Malaquias capítulo 2, a partir do verso 1, a santa, poderosa, incorruptível palavra do Senhor diz assim: e agora esta advertência para vocês, ó sacerdotes: se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já a amaldiçoareis, porque vocês não me honram de coração. Por causa de vocês, eu destruirei a sua descendência, e esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas, e lançarei vocês fora com os excrementos. Então vocês saberão que eu fiz a vocês essa advertência, para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que na verdade lhe dei para que me temeste. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava em sua boca, e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e desviou muitos do pecado. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e de sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Não temos todo o mesmo Pai? Não somos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis um para com os outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Há outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrima o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam: por quê? É porque o Senhor é testemunha entre vocês e a mulher de sua mocidade, pois você não cumpriu sua promessa de fidelidade, embora fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez, não foi o Senhor que os fez um só, em corpo e em espírito lhe pertence. E por que um só? Porque Ele deseja uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher de sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenha bom senso, não seja infiéis. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como o temos cansado? Vocês ainda perguntam, quando dizem: todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também quando perguntam: onde está o Deus da justiça? Mediante esse trecho bíblico, essa rica e esplêndida perícope, Malaquias capítulo 2, eu quero compartilhar uma mensagem ao seu coração com o título: quando a infidelidade se torna normal. Quando a infidelidade se torna normal. Mas antes de introduzir e de expor verso a verso, eu gostaria de mais uma vez ter um tempo de oração com vocês, para que Deus possa nos iluminar nesse sermão. Feche seus olhos, por gentileza, se você puder, curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós
entregamos esse momento de exposição da sua santa e poderosa palavra. E pedimos, Senhor, a iluminação do Teu Espírito Santo para interpretá-la de maneira fiel. Não para falar o que queremos, não para falar o que achamos, não para falar o que é mais fácil. E sim, Senhor, aquilo que está no seu coração. Que o mesmo Espírito que inspirou o profeta Malaquias nesses sagrados escritos possa nos conduzir na interpretação fiel das suas sagradas letras. Senhor, que eu e os meus irmãos hoje possamos entender que somos convidados a sermos fiéis ao Senhor e a todos os relacionamentos que nós temos como pessoas. E que a infidelidade não pode ser algo normal em nosso meio. Não, nós somos o povo do Senhor, somos conhecidos por ser fiéis e não infiéis. Eu oro pelos meus irmãos que estão aqui ou em casa, agora, ao vivo, ou vão assistir posteriormente. Eu oro para que eles tenham um coração com a terra boa, onde a semente incorruptível da Tua palavra vai cair, vai germinar, vai frutificar, e esses frutos, Senhor, vão permanecer. Que meus irmãos, mas principalmente eu, não possamos ser somente ouvintes da Tua palavra, mas sim, Senhor, praticantes dela, no nome de Jesus. Quando a infidelidade se torna normal, quando a infidelidade se torna normal. Meus irmãos, esta é uma triste realidade do tempo de Malaquias, dos habitantes de Judá e de Jerusalém. Mas também é uma triste realidade dos nossos dias. Nós vivemos dias e tempos onde a infidelidade se tornou algo normal. Em muitos lugares e ambientes, a infidelidade é até aplaudida. Nós estamos vendo literalmente o certo se tornando errado e o errado se tornando certo. No texto de hoje, nós vamos continuar vendo a exortação que o nosso Deus está dando para com os sacerdotes de sua casa. Os sacerdotes de Deus estavam sendo infiéis. Eles eram, meus irmãos, tristemente infiéis a Deus. E mediante a infidelidade do líder da comunidade, do sacerdote, todo o povo também estava sendo infiel a Deus. Estava sendo infiel à lei de Deus. Estava sendo infiel às suas esposas. Estavam cometendo algo que Deus odiava. Eles estavam vivendo um tempo onde a infidelidade tinha se tornado algo normal. Meus irmãos, infelizmente, tristemente que eu falo isso, que a cada dia que passa, a infidelidade nossa para com Deus só cresce. É raro você encontrar pessoas que têm um único Deus no seu coração. Pessoas que não têm vários deuses, e eu não estou falando dos deuses supostamente de gesso. Estou falando dos ídolos do nosso coração: fama, poder, dinheiro, filhos, casamento, igrejas, não sei, vários ídolos que têm roubado o lugar de Deus no meu e no seu coração. Muitas pessoas têm a carne como seu ídolo e não têm o único e verdadeiro Deus como seu único ídolo. Pessoas que, assim como esses sacerdotes, eles não têm o compromisso com a igreja do Senhor. Um dia estão aqui numa sexta-feira à noite cultuando a Deus, cantando a Deus, orando a Deus, mas amanhã, no domingo, ou daqui a outro dia, mas na mesma semana, no mesmo mês, estão em ambientes aonde Deus não é exaltado, aonde Satanás é exaltado, aonde a carnalidade é exalada. Pessoas que não são fiéis a Deus, pessoas que são fiéis a eles mesmos, pessoas que querem Deus para dar um jeitinho na sua vida, querem Deus para ajudar nos seus planos. E aí eu uso a Deus na sexta, mas no sábado, no domingo, na segunda, na terça, eu não quero esse Deus. São infiéis a Deus. Mas a infidelidade não para por aí, porque nós vemos também a cada dia mais crescendo a infidelidade conjugal. E o que é mais triste é crescendo dentro da igreja do Senhor. Pessoas, por causa de uma aventura momentânea, troca uma família de anos.
Pessoas que não têm mais compromissos, não têm mais responsabilidades, são verdadeiros meninos com idades de adultos. Cometem atos irresponsáveis, cometem atos impensáveis, não pensam em o que essa aventura momentânea vai gerar na vida das pessoas que mais o amam, que mais precisam, principalmente os mais feridos e machucados, vítimas das situações, chamados filhos. A infidelidade conjugal está no nosso meio. O divórcio, infelizmente, só cresce. Só cresce, tristemente, mais uma vez eu reitero, dentro da igreja. O divórcio antes era um caso isolado aqui ou acolá. Era uma marca na família, era uma vergonha para a família. Hoje acontece em todas as esquinas. Hoje em alguns ambientes ele é até celebrado e aplaudido e comemorado. O divórcio se tornou algo normal. E falando ainda de fidelidade, o que falar de pastores? Será que os pastores estão sendo infiéis? A resposta é um sonoro sim. A maioria dos pastores do nosso tempo são infiéis. Por querer agradar auditórios, eles são fiéis a auditórios, mas são infiéis ao Deus da palavra dele. E por isso que textos como esses, sermões como esse, é muito raro você ouvir. Talvez muitos de vocês nunca ouviram uma exposição de Malaquias capítulo 2. Porque esse texto não agrada a homens. Esse texto vai desagradar muitos de vocês aqui hoje. Mas você veio aqui, você ligou essa televisão para ouvir a palavra de Deus. E é essa palavra de Deus para você hoje. E eu espero que você, no mínimo, ouça e não levante antes dela finalizar. Meus irmãos, eu queria hoje somente trazer um estudo para vocês. Um estudo de Jerusalém há 400 anos antes do nascimento de Cristo. E não fazer nenhuma relação com o nosso tempo presente. Mas isso é impossível. Se eu olhar para esse texto e olhar para os nossos dias, 2025, século 21, Belo Horizonte, Brasil, mundo, e eu achar que isso não acontece em nossos meios, eu vou estar sendo infiel como pregador do Evangelho. Se eu fechar os meus olhos para a realidade contemporânea dos nossos tempos, porque vivemos tempos iguais no mínimo, ou piores do que o tempo de Malaquias. Eu não falo isso com prazer não, tá, meu irmão? Eu falo isso com tristeza no meu coração. Eu queria que isso fosse uma realidade somente de 400 anos do nascimento de Cristo e ficasse lá, mas não é, e você sabe disso. Infelizmente, a infidelidade em nossos dias, em nosso tempo, se tornou algo normal. Esse capítulo bíblico nós veremos que mostra pessoas que simplesmente brincam com a vida espirituais. Pessoas que são hipócritas e quebram todas as regras sagradas que Deus estabeleceu. Eles estavam no templo, eles estavam na festa, eles estavam nos rituais, mas eram infiéis a Deus. E agora eu pergunto para você, queridos ouvintes, será que você está sendo infiel a Deus? Ao seu cônjuge? Ao propósito de Deus em sua vida? Aos seus amigos? Aos seus sócios? Eu já te adianto, se for encontrada alguma infidelidade no seu ser hoje, por favor, se arrependa. Por favor, deixe esse caminho de infidelidade. Meus irmãos, para o cristão, a infidelidade não é normal. Para o mundo caído a qual vivemos pode ser, mas para nós que estamos em Cristo Jesus, ela não é e nunca será algo normal. Somos o povo fiel. Essa exortação é para todos os seres humanos que não são fiéis, mas principalmente, meus irmãos, para aqueles que professam a fé cristã. Ser infiel no mundo é algo triste, qualquer um, ninguém gosta de pessoas o traindo, mas no mundo é normal, o mundo jaz no maligno. Mas, meus irmãos, o povo de Deus, a igreja de Deus, ser infiel, nós não podemos achar normal. Se a gente achar normal, nós vamos ver o quão perdido nós estamos e quão longe de Deus nós estamos.
Nós devemos ser modelos de fidelidade para as pessoas de fora. Nós somos chamados, segundo Mateus capítulo 5, verso 13 ao 16, para ser luz do mundo e sal da terra. Não tem como influenciar sendo infiel. Não tem como ser modelo sendo igual eles. Para muitos pode ser normal, mas para nós não é normal ser infiel. Chegou o tempo de nós, homens e mulheres de Deus, remanescentes da palavra de Deus, levar as coisas de Deus a sério. Levar a palavra de Deus como lei. Levar o nosso Deus como prioridade em nossa vida. Levar o testemunho cristão de forma verdadeira. Temos que ser aquelas pessoas que amam a Deus não somente com palavras, mas também com ações. Então que esse sermão de hoje, meus irmãos, possa nos levar a uma direção somente: a fidelidade total a Deus, porque a fidelidade a Deus vai nos levar à fidelidade em todas as áreas da nossa vida. Voltemos ao texto e leia comigo mais uma vez o verso 1, 2 e 3. E agora, essa advertência é para vocês, os sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Por causa de vocês eu destruirei a sua descendência. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas e lançarei vocês fora com os excrementos. Aqui nós temos Deus dando uma palavra para os sacerdotes infiéis. Ele terminou o capítulo 1 exortando os sacerdotes que estavam prestando culto de forma hipócrita. E agora ele de alguma forma intensifica essa exortação e mostra o quão eles já estão amaldiçoados por viver essa espiritualidade infiel. Os sacerdotes, assim como cada pastor, deveria ser um exemplo e um modelo para a comunidade de Israel. Mas você sabe que eles se tornaram uma vergonha. Eles deveriam e tinham a missão de conectar a comunidade com Deus. Mas você sabe o que eles fizeram? Eles estavam afastando as pessoas de Deus. Eles não estavam dando ouvido para Deus. Eles não estavam honrando o nome de Deus. E aí Deus traz essa advertência para eles. Mostra a realidade de que eles já estavam amaldiçoados. Mostra que Deus iria destruir. Aqui é um hebraico um pouco complicado e a gente não sabe, tem certeza se é a descendência realmente dos filhos ou é as suas plantações. Então talvez a sua tradução está apontando para a realidade. Mas a advertência que fica para nós de maneira clara é que Deus estava disciplinando esse povo. Estava trazendo uma realidade, que Ele iria trazer destruição para a vida desses sacerdotes. Mas algo que me chama a atenção é no finalzinho do verso 2 que ele fala: porque vocês não me honram de coração. Meus irmãos, os sacerdotes, eles estavam honrando a Deus de forma exterior, mas não de forma interior. No sermão passado nós vimos que o culto estava acontecendo, que as festas estavam acontecendo, que o sacrifício estava acontecendo, mas era uma liturgia mecânica, somente religiosa e não de coração. E Deus, meus irmãos, Ele não aceita adoração de máscara. Ele não se impressiona com a aparência. O nosso Deus quer ser adorado de uma forma, em espírito e em verdade. Os sacerdotes infiéis vão sofrer as consequências de serem infiéis. Meus irmãos, existe consequência de ser fiel e existe consequência de ser infiel. Ele só tinha uma fachada de fiel, mas na verdade Deus, que olha o coração, vê a infidelidade deles. Meus irmãos, Deus traz essa palavra dura, falando que vai passar os excrementos, o número 2 mesmo, no rosto deles. Olha o quão irado o nosso Deus estava. Olha a situação da igreja do Senhor neste tempo. Mas a mensagem, mesmo dando dura, tinha um intuito de recuperar cada um deles. Deus queria falar: se vocês continuarem com essa hipocrisia sua, vocês vão ser amaldiçoados. Mas o convite de Deus e o coração de Deus era que o seu povo pudesse se arrepender, porque mediante o arrependimento toda maldição seria
suspensa. Eu pergunto para você, quem é você, meu irmão? Você é alguém infiel a Deus? Pastores que me escutam, talvez que me assistem de casa, líderes da casa do Senhor que estão conosco nessa reunião, você está sendo infiel a Deus? Será que existe no nosso meio pessoas como esses sacerdotes, que são crentes de fachada, que se esconde atrás de uma Bíblia, que se esconde atrás de uma bela aparência de bom moço? Será que temos pessoas assim? O convite para você que é assim, é que você possa se arrepender. Que você possa se arrepender da sua falsidade. Que você possa se arrepender da sua infidelidade. Deus deu uma chance para esse sacerdote. Deus está te dando uma chance. Se arrependa da sua falsidade. Mas toda exortação tem um propósito. E talvez você não consegue reconhecer isso. E o verso 4 nos mostra quando ele diz: então vocês saberão que fui eu que fiz a vocês essa advertência, para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. O propósito da advertência de forma severa que Deus estava fazendo com eles, é para que esses homens corruptos, depravados, pecadores, pudessem se arrepender dos seus pecados e honrar a aliança e o pacto que eles tinham com Deus. Sacerdotes tinham privilégios, mas responsabilidades grandiosas. Mas eles estavam brincando com a fé alheia. Eles estavam sendo corruptos. Somente os descendentes de Arão e de Levi poderiam ser sacerdotes. Deus tinha uma aliança com eles, e eles estavam simplesmente jogando essa aliança fora. Meus irmãos, Deus puxa a orelha desse povo para levar esse povo para um lugar que eles nunca deveriam ter saído. Deus puxa a orelha desse povo para que eles deixem a infidelidade e possam passar a ser fiel. Por isso não tem melhor coisa a se receber numa sexta-feira à noite do que um puxão de orelha. Para que você deixe a sua infidelidade, para que você deixe tudo que está errôneo na sua vida e passe a viver de forma correta. O propósito de toda e qualquer exortação, seja bíblica, seja do pastor Jean ou de qualquer pessoa que te ama, é a sua edificação, é de tirar do buraco, é te puxar do abismo que você está prestes a pular. O propósito de Deus, a exortar os sacerdotes, era tirá-los da sua infidelidade. Meus irmãos, Deus está nos exortando nessa noite. Deus quer que cada um de nós, que se for encontrado infidelidade no nosso coração, possamos nos arrepender dela. Deus quer que você honre a aliança que um dia você fez com Ele. Deus quer que você renove essa aliança. Aproveite a chance que Deus está te dando, a advertência que Deus está te dando, e se arrependa da sua infidelidade. Mas qual que era o propósito do ministério sacerdotal? Versos 5, 6 e 7 nos responde: a minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que na verdade lhe dei para me temeste. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava em sua boca, e nenhuma falsidade achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e desviou muitos do pecado. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Aqui então o profeta Malaquias traz a realidade do propósito do ministério sacerdotal. Esses versículos traz a realidade da natureza, do porquê que existia um sacerdote naquele tempo. O sacerdote era muito mais do que um perito dos rituais levíticos, e sim alguém que tinha a responsabilidade de instruir o povo na lei do Senhor. Deveria ser um homem de paz, ser um homem de retidão, cujos ensinos belos deles iriam converter muitos dos seus pecados. A casta sacerdotal, ela foi criada com única finalidade: servir o povo de Deus. Servir o povo de Deus nas questões espirituais. Ela não foi criada para servir a si mesmo. Ela não foi criada para enriquecer a si mesmo. Ela não foi criada para praticar pecados ilícitos. Assim como os pastores de hoje. Nós não fomos criados para nos enriquecer à custa da fé. Nós não fomos criados para ser popstar da fé. Nós fomos criados
para servir a igreja do Senhor, para amar a igreja do Senhor, para dar a nossa vida se necessário for. Esses sacerdotes não estavam cumprindo o seu papel. Tristemente, reitero que muitos pastores também não têm cumprido o seu papel. E agora, nós veremos no verso 8 e 9, como eles não estão cumprindo o papel. Leia comigo. Mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Olha que coisa séria mesmo. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Meu Deus. O propósito do ministério sacerdotal não estava sendo exercido com fidelidade na comunidade de Israel. A atitude aqui dos sacerdotes em não fazer as coisas certas estavam fazendo eles dar um mau testemunho para o povo de Deus. Eles abandonaram o verdadeiro chamado, eles não estavam ensinando o povo na verdade. E aí Deus, por meio do profeta Malaquias, traz à tona dessa realidade do propósito sacerdotal. E o propósito sacerdotal era guardar o conhecimento de Deus, era pronunciar a lei de Deus. Eles são mensageiros de Deus. Mas tristemente eles não estavam cumprindo isso. Pelo contrário, eles estavam se desviando pelo caminho. E pelos seus desvios, eles estavam levando o povo também a se desviar. Em lugar de converter o pecador dos seus pecados, eles, tristemente, com seus maus procedimentos, estavam ajudando os pecadores a tropeçar nos seus pecados. Eles estavam sendo infiéis àquilo que Deus chamou ele. Deus chamou ele para isso, e eles não estavam fazendo. E eu quero refletir rapidamente sobre isso. Deus te confiou algo, meu irmão. Eu sei o que Ele me confiou. Eu sei que Ele confiou a muitos de vocês que eu conheço. Mas eu sei que Ele te confiou algo até para você que eu não te conheço. Deus te confiou algo. Você está sendo fiel àquilo que Ele te confiou? É essa a pergunta do Senhor para você. Porque talvez quando você viu eu lendo o texto, e quando eu fiz a minha introdução falando de divórcio, falando de adultério, falando de infidelidade para com Deus, sendo um idólatra, você talvez pensou: não, esse sermão vai puxar a orelha de muitas pessoas, mas não vai puxar a minha, porque eu não sou infiel a Deus, eu não estou pecando deliberadamente, eu não estou sonegando impostos, eu estou honrando o meu matrimônio, eu sou dizimista, eu vou nos cultos, está tudo bonito, vou ser edificado, mas sem ser confrontado. Mas se você recebeu algo de Deus e não está cumprindo esse algo que Deus te entregou, não o pastor Jean, não a igreja batista, Deus, e você não está cumprindo, você é um infiel. Porque Deus te entregou algo, Ele confiou a você algo, e se você tem negligenciado esse algo, você está sendo infiel ao nosso Deus. Você verá que ser infiel ao chamado de Deus na nossa vida prejudica a sua vida e a vida de muitos. Os sacerdotes estavam levando toda a nação de Israel ao pecado, porque eles não estavam cumprindo aquilo que Deus confiou para ele. Por isso eu te pergunto, você que chegou aqui e até esse ponto do sermão achava que a sua fidelidade estava tudo ok, você realmente é alguém fiel? Você está cumprindo aquilo que Deus designou para você, confiou a você? Porque se você não está cumprindo, você está sendo infiel a Deus. O que os sacerdotes precisavam, e o que você que tem enterrado os seus talentos precisa, é se arrepender de sua infidelidade. O que eles precisavam e o que você precisa é voltar para o lugar da obediência, é voltar a ser fiel àquilo que Deus confiou a você. Esse deveria ser o anseio do nosso coração. Isso deveria ter as nossas orações e o nosso coração, ser fiel àquilo que Deus me entregou. Mas o que eu vejo como pastor é muitas pessoas orando por anos, fazendo campanhas por semanas, mas 99% dessas orações, dessas campanhas não tem nada a ver com algo espiritual.
e sim com algo material. Eu quero a casa, eu quero o carro, eu quero emprego, eu quero realizar o sonho. E para isso nós oramos, para isso nós nos esperamos, para isso nós fazemos várias coisas. Mas quando é sobre cumprir aquilo que Deus entregou para nós, nós somos apáticos, nós somos indiferentes. Se nós vamos ter o carro do ano ou não, tira nosso sono. Mas se eu e você estamos sendo fiéis ao que Deus nos entregou, nós pouco nos importamos. Que Deus tenha misericórdia na nossa vida. Você e eu precisamos, meus irmãos, ser fiéis àquilo que Deus nos entregou. Por isso, você que não está sendo fiel àquilo que Deus te entregou, se arrependa da sua infidelidade. E algo que eu vejo de maneira clara nesse verso, e é uma triste realidade também dos nossos dias, é que a infidelidade do povo de Deus está completamente ligada com a infidelidade dos líderes de Deus. Nós estamos vendo aqui a infidelidade dos líderes, e a partir do verso 10 nós vamos ver a infidelidade do povo. O povo seguiu o caminho da liderança. Os sacerdotes estavam omitindo os ensinos que Deus tinha confiado para eles. Eles estavam omitindo a lei de Deus. Eles não estavam sendo um exemplo para a comunidade. Entenda algo: pastores infiéis geram ovelhas infiéis. Infiéis principalmente a Deus, mas consequentemente a todo e qualquer relacionamento. Entenda algo: se você tem um pouco mais de 2 anos na igreja do Senhor, você vai entender e provavelmente concordar comigo. Um pastor, ou ele é uma bênção, ou ele é uma maldição. Pastor não é meio termo, não é neutro. Ou ele é uma das melhores coisas que aconteceu na nossa vida, porque é um homem de Deus bíblico que vai nos instruir na palavra de Deus. Não alguém perfeito, porque ninguém de nós somos, mas alguém que é piedoso, que reconhece seus erros, que fala da palavra de Deus, que nos aconselha, que nos ouve, que nos liga, que nos manda mensagem, que nós temos um número, que nós fazemos isso e aquilo. E aí nós vivemos de forma leve, com responsabilidade, é claro, e glória a Deus para aqueles que têm esses pastores. Mas se você pegar um falso, um manipulador, como está na moda, narcisista, esses que destrói completamente as ovelhas, a sua vida fica completamente acabada. Pastor não é neutro, ou é 8 ou 80, ou é bênção ou é maldição. Esse pastor, esses sacerdotes estavam sendo maldição para a comunidade. E muitos, infelizmente, em nossos dias, estão seguindo o mesmo caminho. Meus irmãos, para você ver como o pastor pode ser uma bênção ou uma maldição, como o pastor, quando ele deixa de cumprir aquilo que ele foi designado para cumprir, ele de alguma forma afeta a vida de muitas pessoas. Eu te pergunto, qual foi a última vez que você ouviu uma palavra de advertência? Uma palavra que mostrou para você que você provavelmente está sendo infiel a Deus. Uma palavra que Deus fala que Ele odeia o divórcio. Uma palavra que diz que Ele não está satisfeito com a infidelidade dos membros da igreja dele. Qual que foi a última vez? Você sabe por que você não ouve isso? Porque os pastores são infiéis à palavra de Deus. Pois não é só Malaquias que tem esses textos não, meus irmãos. Vários textos da Bíblia têm essa realidade. Mas como o intuito não é ser fiel a Deus e sim fiel a vocês, não é agradar a Deus e sim agradar a vocês, eles omitem esses textos da palavra de Deus. Porque eles não estão preocupados se a sua espiritualidade está saudável. Eles não estão preocupados se você é fiel a Deus, se você é um salvo e vai para o céu, ou se você é um ímpio que vai para o inferno. A preocupação deles é se você é fiel não a Jesus, e sim a Ele como pastor. A preocupação deles é se você é fiel à denominação a qual ele pertence. A preocupação deles é se você tem as suas contribuições em dia, mesmo que a sua vida esteja completamente errada. Falar o que nós falamos na semana passada, que se for para dizimar com a vida em pecado, que é para parar de dizimar, poucos falam. Mas é isso que a palavra nos mostra. Deus não quer seu dinheiro, Deus quer seu coração, Deus quer sua vida.
Os nossos recursos será consequência do nosso coração e da nossa vida entregue ao Senhor. Meus irmãos, olha o que uma omissão de um chamado faz com uma comunidade. Por isso, você tem que abrir os seus olhos se você tem omitido os seus chamados. Se você, infelizmente, tem patrocinado esses falsos sacerdotes. A infidelidade dos membros da igreja está completamente ligado com os pastores dessa igreja. Por isso, nós estamos aqui, eu estou aqui, meditando na palavra de Deus, te confrontando, porque você precisa ser fiel a Deus, meu irmão. Você precisa deixar a sua infidelidade. Você precisa ser fiel nas suas relações. E são essas palavras que você precisa. Apesar das suas caras feias, essa palavra vai produzir frutos em vocês. Essa palavra vai contribuir para muitas transformações a partir dela. Vai gerar muitas fidelidades. Por isso, eu prefiro correr o risco de você nunca mais querer ver o pastor Jean, de você nunca mais querer assistir um culto de sexta-feira, mas te apresentar a verdade da palavra de Deus, do que te bajular durante alguns minutos para que você volte sexta-feira que vem. Eu não posso ser infiel a Deus. Eu não quero ter o seu sangue na minha mão. Eu não posso saber a verdade e omiti-la para te agradar, meu irmão. Não! Por te amar que eu trago essa palavra para vocês nessa noite. E aí, o texto continua, e do verso 10 ao 16, Deus vai falar que não quer a oferta deles. Deus não quer a oferta desse povo. E o povo vai perguntar a Deus: por que você não quer a minha oferta? E Deus fala: eu não quero a sua oferta porque vocês estão oferecendo ofertas, mas são infiéis a mim. Então eu não quero oferta de pessoas infiéis. Vocês estão casando com pessoas que não são da nossa fé. Vocês estão sendo infiéis ao seu matrimônio, que eu fui testemunha, e vocês estão abandonando. Vocês estão divorciando, vocês sabem que eu odeio disso. E Deus fala: eu não vou aceitar a oferta de um povo infiel. Vamos ver algumas infidelidades aqui, e a primeira delas, aos mandamentos de Deus. 10, 11 e 12 diz assim, acompanhe comigo. Não temos o mesmo Pai? Não somos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns aos outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos exércitos. Aqui nós vemos a infidelidade aos mandamentos de Deus. Esse texto, esse trecho que nós lemos agora, mostra de maneira clara a infidelidade do povo de Deus. O povo de Judá, o povo de Jerusalém estava sendo infiel a Deus. Eles estavam quebrando a aliança que eles fizeram com Deus. Eles estavam cometendo práticas repugnantes, eles estavam desonrando o santuário de Deus, eles estavam casando com mulheres que adoravam outros deuses. Esse mandamento proibitivo é muito claro no Novo e no Velho Testamento. Mas assim como muitos, não somente esse, é mais um mandamento que nós não seguimos. Deus dá uma ordem. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 ao 18. Não se põe em julgo desigual. E nós, infelizmente, negligenciamos. Deus se ira contra os infiéis desse povo. Deus não quer quantidade de oferta. Pode trazer a oferta, eu não vou aceitar. Oferta nenhuma iria apaziguar a ira que Deus estava sentindo por esse povo. Deus não quer a oferta de pessoas hipócritas. Deus não quer a oferta de infiéis. Deus quer fidelidade. E aí sim, talvez a oferta seja aceitada. Meus irmãos, Deus não aceita casamentos de pessoas que não têm a mesma fé. Porque casar com pessoas que não têm a mesma fé poderia levar o povo de Deus a adorar outros deuses. Poderia levar o povo de Deus a abandonar o próprio Deus. Em Deus, então, para proteger a fé dessa pessoa, e essa pessoa proíbe na sua palavra.
nós temos vários textos bíblicos, ou melhor, exemplos bíblicos e também textos de pessoas que por causa de não cumprir essa ordenança bíblica, infelizmente se corromperam, infelizmente cometeram idolatria, infelizmente abandonaram a Deus e adoraram outros deuses. O exemplo talvez máximo é Salomão e Acabe, que por causa de não seguir esses mandamentos se tornaram idólatras. Mas algo que eu quero que você entenda, que o problema de Deus nunca foi racial. Não, aqui os judeus, o povo de Deus só poderia casar com um judeu. Não era sobre isso. Não era sobre algo racial. E sim algo completamente ligado à fé. Ruth, uma moabita, casou com Boaz e foi tudo bem, nenhum problema. Ela está na genealogia de Davi e também de Jesus. Mas a Ruth, no capítulo 1, eu tenho também uma exposição desse livro maravilhoso. Ela deposita a sua fé em Deus. E mediante a sua devoção, a sua conversão, vamos dizer assim, ela pode casar com alguém que tem a mesma fé dela, a fé em Deus. Então não é algo preconceituoso, não é algo racial, e sim algo de fé. Porque você pode falar assim, o meu caso, o caso do fulano, que casou com alguém que não era da fé e a pessoa se converteu, tá bom, você me dá um caso que deu certo, eu te dou 30 que deu errado. Porque a misericórdia de Deus de transformar maldição em bênção não é um princípio bíblico para a gente seguir. O princípio bíblico é o que está escrito na palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, se você está num relacionamento antes do matrimônio que está em julgo desigual, você está em pecado. Por que antes? Porque 1 Coríntios capítulo 7, Paulo fala para o crente não divorciado do descrente. Você que se casou com um descrente, você não tem base bíblica para divorciar dele. Se você está passando luta, aguenta. Se você se converteu depois, ossos do ofício, vamos embora, vamos junto. Mas se você negligenciou esse mandamento e quis afrontar a Deus para ter um matrimônio em julgo desigual, você só está sofrendo a consequência do seu erro. Porque a Bíblia tentou te proteger, mas você não quis. Por causa de uma paixonite, você achou melhor do que os mandamentos de Deus. Agora você está sofrendo a consequência disso. A Bíblia não te dá base para divorciar porque ele ou ela é descrente. A Bíblia fala para você não casar. Depois que casou, fique casado. Então, você que casou, permanece casado. Mas eu quero dar um alerta para você que ainda não casou. Você que ainda não casou está num pecado deliberado e eu te convido a renunciar esse relacionamento. A renunciar esse relacionamento, sabe por quê? Porque Deus é mais importante do que casamento. Eu amo o casamento, eu amo o meu casamento, sou muito feliz nele. Mas a nossa fé em Deus é maior do que todo e qualquer relacionamento. E tem pessoas que por causa de relacionamento ridicularizam o nosso Deus, desonram o nosso Deus, é infiel ao nosso Deus, rasgam a palavra de Deus para viver os seus belos prazeres. Se você é solteiro, não se põe em julgo desigual. E se você não casou ainda, renuncie este relacionamento, porque não é da vontade de Deus. Verso 13 ao 16 fala da infidelidade, do adultério, que diz assim: a outra coisa também que vocês fazem, enchem de lágrima o altar do Senhor, choram e gemem porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceitam com prazer, e vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher de sua mocidade, pois você não cumpriu a promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu matrimônio. Não foi o Senhor que fez um só? Em corpo e em espírito lhe pertence? Por que um só? Porque ele deseja uma descendência consagrada. Portanto, tenha cuidado, ninguém seja infiel à mulher de sua mocidade. Somente até o verso 15. Aqui então nós vemos a infidelidade conjugal. Deus, meus irmãos, Ele condena a infidelidade conjugal do seu povo. Mesmo que hoje seja normal, eu não me importo com o que é normal nessa sociedade. Eu me importo com a palavra de Deus. E para a palavra de Deus, não é normal ser adúltero, não é normal ser infiel. O povo de Deus não estava honrando a aliança que eles tinham com as esposas deles. Eles estavam sendo infiéis a Deus e eles estavam sendo infiéis às suas esposas.
olha a cara de pau deles e consequentemente de nós. Eles estavam angustiados, eles estavam tristes, eles estavam desesperados, porque Deus não aceitava as suas ofertas. E aí, Malaquias fala que Deus não vai aceitar, porque eles eram infiéis. Eles eram infiéis a Deus, eram infiéis como maridos às suas esposas, e Deus não iria aceitar. Deus é protetor e é protetor dos seus, e Ele não ia permitir que as suas filhas fossem ridicularizadas por esses homens. Deus se levanta em proteção das mulheres, quando nessa sociedade, nesse momento, elas tristemente eram somente objetos. Deus não aceita a oferta de infiéis. Meus irmãos, não adianta nada derramar lágrimas externas para Deus, mas permanecer na infidelidade para com Deus e para com as esposas. Não adianta nada ter uma falsa externa dedicação, ter um entusiasmo forçado, mostrar zeloso no templo, nos cultos, nas conferências, mas ser maldosos em casas. Eles estavam sendo fervorosos nas festas e nos cultos, mas estavam maltratando as suas esposas, estavam trocando provavelmente as suas esposas mais velhas por novas esposas, literalmente novas, e também pagãs, pessoas que não adoravam o mesmo Deus. Eles estavam literalmente trocando a mulher da sua mocidade. E quando a Bíblia aqui, com Malaquias, traz essa realidade e faz a menção especial de mulher da sua mocidade, eu creio que está apontando para que essas mulheres já eram de idade, e eles então estavam trocando a mulher da sua mocidade para moças do seu tempo. Eles queriam casar com jovens das nações pagãs vizinhas. E algo que me chama a atenção é quando ele fala que Deus era a testemunha deles. Deus era a testemunha dele no verso 14. Meus irmãos, para que serve uma testemunha? Se você for no civil ou no religioso casar, você precisa de testemunha. Porque a testemunha que viu aquela falsidade sua lá, falando que ia morrer, que ia ficar na saúde, na doença, na pindaíba, ia isso e aquilo, porque você pegou lá na internet, você pesquisou lá na IA, e aí o texto bonito para falar no meu casamento, e aí você falou, você chorou, você emocionou todo mundo, e todo mundo que você chamou é testemunha das suas palavras. E o pastor que você chamar para celebrar, pense muito bem antes de me chamar para celebrar qualquer casamento, porque eu não tenho problema de trazer a realidade, que olha o que você está falando, meu irmão. Não é para a primeira crise que vai vir em todos os casamentos, acontece dias maus, para você querer divorciar, não. Porque aí passa 6 meses, vai na minha sala e eu falo, e aquelas palavras bonitão que você falou lá no casamento, esqueceu? Malaquias está mostrando que Deus, não Jean, não qualquer sacerdote, Deus era testemunha das palavras que eles se comprometeram em ser fiéis às suas esposas. E eles tristemente não estavam sendo. E eles tristemente estavam trocando as suas esposas, mulheres das suas mocidades, por pagãs novas. Meus irmãos, Deus é testemunha das suas palavras. Eu e qualquer homem de Deus que estiver, ou que esteve no seu casamento, ou que vai estar no seu casamento, você solteiro, é testemunha do que você falou. E aí eu trago essa realidade. Como está o seu matrimônio? Você, meu irmão, está sendo fiel a Deus? Ou você está sendo infiel ao seu matrimônio? Se você está sendo infiel, eu te convido, se arrependa agora. Se arrependa agora da sua infidelidade, porque a infidelidade pode ter se tornado normal em muitos lugares, mas na igreja imaculada do Senhor Jesus Cristo não se tornou normal. Não é aplaudido, não é celebrado, é uma vergonha, é uma tristeza. Honre o compromisso que você fez perante Deus e perante inúmeras pessoas. Quando você falou que ia amar na alegria e na tristeza, quando você falou que ia amar na doença ou na saúde, quando você falou que está em todos os momentos da vida, honre as suas palavras.
Porque a infidelidade, meus irmãos, não é algo normal. A infidelidade não pode ser algo normal. Deixe de ser um menino hoje e se torne um homem. Deixe de ser uma menina e se torne uma mulher. Honre a aliança que está no seu dedo. Honre o matrimônio que você estabeleceu perante Deus. A infidelidade não pode ser algo normal em nosso meio. No mundo jaz no maligno. Em outros lugares por aí, igrejas que deixaram a palavra, problema delas. Mas na nossa igreja, no nosso lugar, não vai ser algo normal. Meus irmãos, entenda essa realidade. Você precisa ser fiel ao seu esposo, esposo. Você precisa ser fiel ao seu esposo, esposa. Você não pode ser infiel. Meus irmãos, entenda algo. E aí você vai ver a conexão de todo esse capítulo. A infidelidade conjugal do seu povo, do povo de Deus, começou com a infidelidade a Deus. Meus irmãos, nunca alguém fiel a Deus se tornou infiel no seu matrimônio. Nós começamos a relativar as palavras de Deus. Nós começamos a relativar a oração, a palavra, a comunhão, o verdadeiro discipulado, a disciplina eclesiástica. Nós começamos a relativizar aqui e acolá. E quando estamos relativizando a Deus, vamos relativizar tudo, incluindo o nosso santo matrimônio, a nossa aliança com o nosso cônjuge. Aí, meus irmãos, relativizando a Deus, nós estamos a poucos passos da infidelidade matrimonial. Seja fiel ao seu matrimônio. Verso 16, e talvez o mais desafiador da noite, diz assim: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenha bom senso, não seja infiéis. Deus odeia o divórcio. Meus irmãos, essa é uma realidade bíblica. Eu sei que muitos de vocês são divorciados. Eu sei que cada um de vocês tem o seu contexto. Mas independente, certo ou errado, antes de Cristo ou depois, a palavra é clara: Deus odeia o divórcio. Deus não tem prazer no divórcio. Ele permite? Sim. Ele permite no velho, ele permite no novo. Ele explica o porquê ele permite, Mateus capítulo 19, eu tenho também uma pregação sobre esse trecho, eu posso te mandar. Ele fala que permite por causa da dureza do nosso coração. Ele conhece o homem que fez, e o homem pecador que é, e por conhecer ele permite. Mas ele não tem prazer. Mesmo permitindo, ele odeia. Deus odeia o divórcio, meus irmãos, porque o divórcio é um plano completamente contrário à família. O casamento é um plano de Deus, que nasceu do Éden, que nasceu da vontade de Deus. Mas o divórcio nasceu da carnalidade da terra, nasceu do coração pecaminoso do homem. O casamento faz a manutenção da família. O divórcio, de alguma forma, destrói. E o divórcio aqui era talvez um dos piores de todos os ruins, porque o povo de Deus estava literalmente divorciando as suas esposas sem motivo nenhum, para se casar com pessoas pagãs e pessoas mais novas. O divórcio, meus irmãos, ele acaba sendo cruel. A esposa rejeitada para esse povo, os filhos que são prejudicados. O divórcio, ele é uma grande tragédia. E ele, meus irmãos, acontece somente quando uma ou duas pessoas da relação são infiéis a Deus. Qualquer casamento que os dois forem infiéis a Deus e o mandamento de Deus, ele não acaba. Se ele acabou, ou os dois, ou no mínimo um, porque o casamento é feito de dois, e se um não quiser, realmente fica difícil. Mas ou os dois, ou um foi infiel a Deus. Os dois, sendo fiéis, sendo bíblico, lendo, vivendo Efésios capítulo 5, vocês não divorciam, nunca. Mesmo passando dias maus, não divorcia. Divorcia porque um ou os dois não foram fiel a Deus. Não seguiram os mandamentos de Deus. Meus irmãos, o casamento é coisa séria. E sendo coisa séria, ele deveria ter fim somente na morte. E por isso, abre aspas, daqui a pouco a gente fala dos casais, dos divorciados, disso. Deixa eu falar com você que é solteiro.
Meu irmão e minha irmã, pense 1 milhão de vezes antes de casar. Porque muitas pessoas que passaram pela tragédia do divórcio, porque quem ama a Deus e passou, sente dor, porque não tem como não doer, gostaria de ter a oportunidade que você solteiro está tendo hoje, de ouvir essa palavra, mas ela não teve talvez a instrução, não teve talvez esse discernimento de sentar numa sexta-feira à noite para ouvir uma palavra. E aí, por não ouvir, infelizmente, aconteceu várias dores desnecessárias na vida dele ou dela. Pense muito antes de casar. Casamento é uma bênção, repito, mas ele não pode ser feito de qualquer maneira. Porque a mesma igreja que te bota pressão para você casar de qualquer maneira, se ela for bíblica, ela não vai aceitar o divórcio de qualquer forma. Então abre o seu olho, cuidado. Não é por causa de um prazer carnal que você vai casar de qualquer jeito, não. Depois é pro resto da vida, não é brincadeira. Meus irmãos, muitas pessoas passaram por esse grande mal do divórcio. Eu sei que muitas pessoas, talvez vocês, são vítimas. Pessoas que exerceram o perdão além das suas forças. Pessoas, tristemente, principalmente mulheres, que correram risco de vida. Pessoas por estar casado com um homem ou uma mulher que eram infiel a Deus, viveram tristemente a tragédia do divórcio. Talvez você errou de negligenciar o mandamento do jugo desigual e você colheu o que você plantou e você viveu infelizmente um divórcio. Ou talvez você caiu no golpe do cristão fake, você achou que ele era o príncipe, a princesa e na verdade era um ímpio disfarçado de ovelha. Sim, eu sei que cada um tem o seu contexto, mas independente do que você viveu, eu como pastor, eu tenho que trazer a palavra de Deus. Deus não se agrada do divórcio, mesmo permitindo. Por isso eu te falo, você que se divorciou, e se existe possibilidade de reconciliação, por favor se reconcilie. Eu quero te ajudar. Você que está pensando em divorciar, por favor não pense nisso. Eu quero te ajudar. Mude esse pensamento. Você que divorciou e não tem outra possibilidade, talvez a outra pessoa já está em outra situação, eu quero te falar, não pense em um novo casamento agora. Não pense em um novo casamento agora. Segundo, 2 pontos principais. Primeiro, porque você tem que viver o luto dessa tragédia que aconteceu com você. Porque você está todo ferido ou ferida. Se você entrar num novo relacionamento sem ser curado dessas dores, você vai colocar alguém que não tem nada a ver com isso nessa dor, e a probabilidade, tristemente, eu falo como pastor que sou, de dar errado é muito maior do que o outro. Vai se curar primeiro, e eu, se eu puder, estou aqui para te ajudar. E segundo, e talvez um dos mais importantes, é que seu novo casamento tem que ser analisado à luz da Bíblia. Não é todos os casos que tem respaldo bíblico para se casar novamente. Existem critérios bíblicos para isso. E talvez se você fez tudo errado e essa pregação só mais te desesperou, primeira coisa que eu te faço, se arrependa. Chore a Deus, se reconheça o seu erro a Deus e procure o seu pastor, para que ele possa de maneira individual te aconselhar. E se for eu, mais uma vez estou aqui à disposição, porque nós queremos trazer a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, mas ajudar nas resoluções das nossas situações de forma individual. Mas independente, se você não viveu, e tomara que não vive, que você viveu, se você já está num novo casamento, independente do que aconteceu na sua vida, a palavra de Deus é clara, Deus odeia o divórcio. Ele permite? Permite, mas Ele não tem prazer. É uma ferida para Deus. É um rompimento de um plano dele que é a família. E só existe divórcio em lugares que 1 ou 2 pessoas são infiéis a Deus. Eu com essa palavra quero te motivar a andar um pouco mais, mesmo você que já andou muito. E eu quero te ajudar. Eu quero me envolver na medida que eu conseguir para a resolução desse dificuldade, desse problema que está no seu matrimônio. Não falo alguém como alguém diferente, sou pastor, então eu sei de vários casos. Eu sei que realmente tem lugares que, misericórdia, mas como pastor não posso aplaudir o divórcio e não achar normal o divórcio e achar tudo bem, não. Toda vez que eu tenho que realmente aceitar que é o fim daquele casal, o meu coração sangra. Não consigo ter prazer no que Deus odeia. E o último verso diz assim: Vocês têm cansado o Senhor com suas palavras. Eles não desistem, ó. Como temos cansado? Vocês ainda perguntam, quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor,
e Ele se agrada deles. E também quando pergunta, onde está a justiça de Deus? Deus está cansado desse povo infiel. O povo de Deus, olha meus irmãos, está acusando Deus de ser infiel. O povo de Deus estava falando que Deus estava abençoando os outros povos e não era um Deus justo. Este é o pior diagnóstico de um infiel a Deus. É não reconhecer a sua infidelidade e falar que Deus é infiel. Meus irmãos, este é o quadro de muitos, que em muitos momentos não reconhece, como a palavra de hoje, que é infiel, mas questiona a fidelidade de Deus. Não precisa falar não, levantar sua mão não, mas eu tenho certeza que muitos de vocês já questionaram, nossa, será que Deus é fiel? Estou passando por essa prova, nossa, eu estou passando por isso, olha a minha dor, olha a minha isso, olha a minha aquilo. Mas talvez você nunca pensou, será que eu sou fiel a Deus? Nós somos rápidos para questionar a fidelidade de Deus, mas somos lentos para questionar a nossa fidelidade. E para essas pessoas, sabe qual é o sentimento de Deus? Deus está cansado. Deus está cansado, porque Ele não quer um povo infiel. Ele não quer um povo infiel e rebelde que não reconhece a sua infidelidade e fala que Ele não é infiel. Meu Deus! E em muitos momentos, por causa dos erros nossos, nós colocamos a culpa de Deus. Não, eu adulterei por causa de Deus, eu me divorciei por causa de Deus, eu casei errado por causa de Deus, eu não cumpri meu chamado por causa de Deus. Sempre a culpa é do outro, é do pastor, é do João, da Maria, mas nunca é sua. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Deus está cansado desse povo. E para a gente finalizar, algumas breves aplicações para mim e para você. A primeira delas, deixe hoje a infidelidade ao chamado que Deus tem na sua vida. Seja a infidelidade de simplesmente não fazer, de se esconder, de enterrar os seus talentos, ou seja a infidelidade de fazer da forma errada, porque os dois é uma tragédia. Não fazer é uma tragédia, mas fazer da forma errada também é outra tragédia. Não sei qual que é pior. Então, entenda essa realidade. Um chamado não feito ou mal feito vai prejudicar muitas pessoas. Por isso eu tenho um zelo com vocês, todas as oportunidades que eu tenho, mesmo eu sei sendo duro, porque é necessário. Porque eu sei que esse chamado pode mudar muitas pessoas. E por isso que eu não vou bajular vocês. Então se arrependa de sua infidelidade. Deus te entregou algo, Deus me entregou algo, eu quero ser fiel a Deus, eu quero ouvir de Deus, servo bom e fiel, só isso. E eu quero que vocês ouçam isso também de Deus. Então deixe de enterrar os seus talentos e exerça o que Deus te entregou. Segunda aplicação, seja fiel ao seu matrimônio. Meus irmãos, não existe possibilidade de ter infidelidade nos matrimônios dos crentes. Se arrependa de toda e qualquer infidelidade. Não escolha o divórcio, escolha lutar pelo seu casamento. E nós, como igreja do Senhor, estamos aqui para te ajudar. E terceira e última aplicação, seja fiel a Deus, pois todas as infidelidades estão condicionadas com a principal infidelidade, que é a Deus. Se você for fiel a Deus, eu tenho certeza que você será fiel ao seu chamado, você será fiel aos mandamentos de Deus, você será fiel ao seu casamento. Pessoas que são fiéis a Deus são fiéis em tudo. Meu irmão, eu espero que você tenha recebido essa palavra e que você possa deixar a infidelidade. Se você possa, mesmo sendo influenciado por Belo Horizonte, por Brasil, para o mundo, não achar normal ser infiel, porque não é normal para nós. E que você possa ser mais fiel do que nunca. Espero, meus irmãos, que você tenha entendido, refletido e aprendido sobre Malaquias capítulo 2, sobre quando a infidelidade se torna algo normal e que sua vida nunca mais seja a mesma, no nome de Jesus. Sempre é um prazer inenarrável estar com você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe.